O assunto agora é abuso de criança e de adolescente. Antes de tirar dúvidas sobre esse assunto, é importante que a gente saiba a diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual. São duas coisas diferentes. O abuso sexual pode acontecer dentro ou fora da família, quando o corpo da criança é usado para a satisfação sexual de um adulto com ou sem o uso da violência física. E o que pode ser isso? Tirar a roupa da criança, tocar nas partes íntimas dessa criança, acariciar essas partes, né? Pedir que a criança toque no corpo dele, do abusador ou da abusadora, porque também acontece. Levar a criança para participar de práticas sexuais de qualquer natureza. Ou assistir cenas de sexo também, ao vivo ou em filmes, também constituem características desse tipo de crime, o abuso sexual. Se você é criança, presta atenção no que a tia está falando. Se você é criança e algumas dessas coisas que a tia falou acontecem com você, procure um adulto que você confia, que nunca abusou de você, ou pegue o telefone da sua casa e diz que 100, o número é 100. Diga o que acontece com você, não precisa ficar calado e não precisa ter medo. Agora, o que é exploração sexual comercial de crianças e adolescentes? É quando a criança é usada no comércio do sexo como objeto sexual de uma negociação que envolve dinheiro, obviamente. A pornografia infantil, a exibição em espetáculos sexuais, sejam eles públicos ou privados, as tais festinhas, né? A criança nem precisa fazer sexo, mas se ela estiver em situações que envolvam o sexo e que role dinheiro por causa disso, já se caracteriza a exploração sexual. Ela estando próxima ao adulto que tira proveito dessa situação, seja pagando, seja oferecendo dinheiro, é denominado crime. Criança, gente, não é mercadoria, muito menos sexual. E o termo prostituição não se encaixa nesses casos, ok? Essas crianças, na verdade, são vítimas da exploração sexual e devem ser imediatamente protegidas. Para esclarecer você com mais propriedade, nós trouxemos aqui a secretária executiva do Comitê de Enfrentamento contra a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, Karina Figueiredo. Boa tarde, Karina. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Agora, por que isso? Nesses últimos dias, muitas notícias relacionadas a abusos sexuais de crianças e adolescentes nos lembram que nós devemos estar sempre em alerta. Padres, pastores, padrastos, né? Um homem foi preso em Sobradinho na última noite, acusado de abusar de um menino de 5 anos. Um menino que pediu ajuda, dorme comigo porque eu tenho medo. Um homem foi preso também em Braslândia, acusado de abusar da própria filha de 16 anos, como disse aqui no começo do jornal. E esses abusos aconteciam há pelo menos 1 ano, é o que diz a própria menina, né? Isso tudo tem que continuar chocando a gente, sim. Nós não podemos achar que já é assunto banal, que muitas crianças sofrem caladas e precisam da nossa ajuda. Karina, as crianças, elas procuram ajuda ou geralmente são adultos que buscam ajuda pela criança? Na maioria são adultos, mas a gente, né, tem crescido também o número de crianças, principalmente que ligam no Disque 100, né? Você mencionou o telefone de denúncia, que é gratuito. Então tem muita criança que já liga no Disque 100 e também relata a situação, né, que ela vivencia de abuso sexual. Conta para o professor. Pois é. Né? A gente tem também, assim, tem crescido o número de denúncias vindas da criança. Ok. Portanto, não precisa ter medo, outras crianças passam pelo que você passa e denunciam. Pode ter coragem. Solange Silva de Taguatinga, eu gostaria de saber o que nós, professores, podemos fazer para ajudar a identificar casos de abuso com crianças. A escola tem um papel fundamental, né? O professor está no dia a dia ali com a criança, então através de um desenho, de uma redação, do comportamento da criança, o professor, ele tem um papel muito importante, ele tem muita capacidade para conseguir identificar. E ao identificar, procura o conselho tutelar, comunique a direção da escola, procure o conselho tutelar, né, para ajudar a criança. Para poder conseguir resolver esse problema. Essa pessoa mora em Sobradinho e não quis se identificar. Eu sofri abuso quando era criança e queria saber se é possível denunciar mesmo depois de tantos anos. Tem, assim, um tempo, né, se passar muito tempo, talvez não tenha condições mais do processo, né, de criminal tramitar, mas é importante ela falar, é importante ela procurar ajuda, porque muitas vezes, né, o trauma fica para a vida toda, né? Então é muito importante que ela procure ajuda, sim. Ok. A Jaqueline Alves do Paranoá pergunta: como proteger os nossos filhos do risco de abuso sexual? Principalmente com informação, conversar muito sobre isso, né? Muitas vezes a criança fala e o adulto não acredita, então é importante acreditar na criança, é importante falar para a criança que ninguém tem direito de tocar no corpo dela sem o consentimento, porque muitas vezes a criança não sabe diferenciar o que é o toque, né, do carinho, do afeto, de um toque abusivo. Com conotação sexual erotizado. Então é muito importante explicar isso para a criança, né? Tá, ok. Qual é a melhor maneira de denunciar um estupro? A Érica de Águas Lindas pergunta. Você pode procurar a delegacia,
né, a delegacia aí de Águas Lindas mesmo, a delegacia de proteção à criança e adolescente, ligar para o Disque 100 ou procurar o conselho tutelar mais próximo aí de você. Ok, as perguntas não param de chegar, que bom. A Lidiane de Taguatinga pergunta, o namoro de um rapaz de 21 anos com uma menina de 17 pode ser considerado abuso? Isso depende. Se houver uma relação sexual, né, entre um maior de idade e um menor de idade, é considerado sim violência. Agora depende muito do contexto, né? Então, assim... Tem essa história do consentimento, mas assim, aí você se pergunta, será que uma pessoa de 17 anos, ela tem tutela, ela tem condição de definir o que é bom, o que não é pra ela? Aí a gente vê os filmes que tem muito apelo sexual, as novelas, isso tudo influencia. A melhor maneira realmente é você ter um diálogo bom com o seu filho dentro de casa pra prevenir. Um dia ele tiver um namorado, ele vai saber o que fazer. Essa aqui também não se identificou. Tomar banho com a filha pequena caracteriza algum crime? Não. Ok. Sérgio Paiva de Taguatinga, qual a pena para quem comete abuso contra crianças? A pena, houve uma mudança importante na lei, né, que aumentou a pena, então depende muito do tipo de crime, né? Se é atentado violento ao pudor, se a vítima tiver menos de 14 anos, então varia muito, pode ser de 4 até 12 anos, depende muito da situação. Ok. A Carla Tobias da Asa Norte, como conversar com as crianças sobre esse assunto? Qual é a melhor maneira de fazê-las falar sobre isso? É importante, né, como eu falei antes, conversar com a criança, criar, né, um espaço de diálogo, porque aí se a criança tiver, né, se estiver acontecendo alguma coisa com ela, ela vai contar. Ou para a mãe, ou para o pai, ou para o professor, então é sempre importante falar, né, para poder a gente contribuir muito também para a prevenção. Eu acho que desenho também é uma maneira muito eficaz de você conversar. E se você acha que você não está conseguindo chegar na criança, procure um apoio psicológico. Tem psicólogos infantis que são especialistas em situações como essa. Eles conseguem chegar naquele ponto que a mãe às vezes não consegue porque está envolvida emocionalmente na história também. O Antônio Santos, do Recanto das Emas, pergunta, o que fazer quando há suspeita de um caso assim na família? Quando há suspeita, procure o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar vai encaminhar esse caso. Então, existe hoje vários órgãos dentro do governo, temos os CREAS, temos a própria Delegacia de Proteção à Criança, que vai investigar e se de fato estiver acontecendo, vai tomar as providências. Ok. Como perceber se tem um estuprador dentro de casa? Comportamento, talvez? Assim, não existe uma característica. Muitas vezes as pessoas pensam, o estuprador ele tem uma característica, não necessariamente. Então, você tem que olhar o comportamento da criança, porque uma criança que está sendo vítima de abuso sexual, ela deixa pistas. Então, tem que olhar o comportamento da criança. A criança ficou mais introspectiva, ela está mais agressiva, o que mudou no comportamento dela? Então, é observar muito isso e conversar com a criança. E não deixe seu filho sozinho com quem quer que seja. Às vezes, muitos padrastos, muitos pais não levantam suspeitas justamente porque são íntimos. E a mãe envolvida emocionalmente com aquele homem, ela não acredita que ele seja capaz disso. Mas muitos casos advêm desse tipo de relação de padrasto, de pai. O que a gente pede é que observe, só deixa a criança sozinha com uma pessoa quando você realmente tem convicção de que aquela pessoa não vai fazer nada. E ainda assim, a gente tem que ficar com as orelhas em pé, porque hoje em dia a gente vê de tudo, né? Tem idade para que o crime seja considerado abuso sexual? A partir, a gente já teve denúncias, casos de abuso sexual com bebê. Então, assim, não tem uma idade para dizer, então é... Olha só, com bebê, gente. Com bebê, já tivemos. Essa aqui não quis se identificar, mora no Riacho Fundo 2, é a última pergunta. Eu sei do caso de um padrasto que abusa, mas a mãe encoberta. O que eu faço? Denuncie, ligue no 100, que você não precisa se identificar, 100, a denúncia pode ser anônima. Você não fique calada, porque é muito importante. Essa criança está sofrendo e ela precisa da sua ajuda. Ok, tem uma pessoa aqui de Ceilândia que quer se livrar do trauma. A dica, não dá tempo dela responder mais, né? Procura um especialista ou ligue para o Disque 100. E a Cíntia Vieira, do Lago Norte, se solidariza, diz que está muito preocupada, profundamente indignada com esses casos de abuso sexual. Como é que pode ajudar? Com todos os números que ela disse aqui, você pode ajudar nesses casos. Muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho de militância. Nós que agradecemos e também parabéns pelo programa, por essa cobertura. Ok? Crianças, não tenham medo. Peguem o telefone e Disquem 100 para denunciar, ok?